Tudo tanto! Saudações alvinegras, ou verde-amarelas, né? Os meninos de fora da vila aqui mais uma vez, com Carlos Zucchi para trazer para vocês aí o pré-jogo entre Camarões e Brasil, valendo vaga aí nas oitavas, Brasil já classificado, mas podendo aí, de repente, pegar a primeira colocação, que na tese facilita o caminho na sequência. Na prática não é sempre assim, porque depende aí muito da combinação de outras equipes. Por exemplo, se o Brasil classifica em primeiro, a Espanha, que classificou em segundo no seu grupo, porque o Japão foi o líder do grupo, já evita de pegar o Brasil antes. Pegaria o Brasil já mais em fases adiantadas. Eu não vi ali certinho, não sei se é na semi ou na final, mas limparia de pegar o Brasil já numas quartas de final, por exemplo, né? Que é uma coisa que os grandes sempre tentam evitar, né? Para começar falando aí do jogo, eu gosto sempre de começar falando do adversário, porque daí a gente já tira isso da frente, sabe? Então é bem interessante a gente falar sobre. Camarões sonha com uma vaga nas oitavas, eles têm uma derrota para a Suíça e um empate com a Sérvia. Então, na terceira colocação do grupo, com um ponto. A seleção de Camarões precisa vencer o Brasil e torcer por um empate entre Sérvia e Suíça. Aí eles levam a vaga, então é bem difícil. A principal esperança dos Leões Indomáveis, que é o apelido da seleção, é Abubakar. O atacante foi o grande nome de Camarões no empate de 3-3 com a Sérvia. Entrou no segundo tempo, marcou um gol e deu uma assistência. O jogo acontece às 16 horas dessa sexta-feira, 2 de dezembro, no estádio Lusail, no Catar. O Camarões deve ir a campo com Epasse no gol, Collins Fai, Casteleto, Inculu e Nuhutolo, Anguissa, Rongla e Koundé, Embemo, Abubakar e Choupo-Moting. No lugar do Abubakar pode ser que entre o Toko Ekambi. O técnico é o Rigobert Song, que já foi expulso jogando contra o Brasil em uma Copa do Mundo. Lembrando aí também, Camarões já venceu o Brasil duas vezes e o técnico deles avisa, zebras acontecem. E o técnico, óbvio, vai se pegar pelo histórico, né? Se o Brasil já venceu antes, é algo que não está perdido e tem que se pensar. Não podemos tirar os olhos da bola. O Brasil tem um time incrível, mas no futebol há realidades diferentes e às vezes as zebras acontecem. Por isso estou convicto de que podemos fazer isso. Isso me motiva. Em Copas foram dois confrontos em fase de grupos e duas vitórias do Brasil. 4-1 na Copa de 2014 e 3-0 em 94, num jogo em que Song foi expulso por falta de Bebeto. Foi aí que ele foi expulso aí o técnico. Só que nesse intervalo, o Camarões venceu dois jogos. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, o Brasil de Ronaldinho Gaúcho e Alex perdeu por 2-1 com um gol na prorrogação, caindo nas quartas do torneio. O técnico era o Vanderlei Luxemburgo. E 3 anos depois, em 2003, no estádio de França, os times principais se enfrentaram na Copa das Confederações. Camarões venceu por 1-0 com gol do Samuel Eto'o, finalzinho do segundo tempo. O Song teve em campo como capitão do time e o Parreira era o técnico do Brasil. E nessa Copa das Confederações, o Camarões foi vice-campeão. E na semifinal contra a Colômbia teve o falecimento de um jogador de Camarões, Marc-Vivien Foé. Na semi contra a Colômbia teve uma parada cardíaca. E aí a França venceu o Camarões por 1-0. Nossa, que triste. Deu um momento é, preocupação, né? Porque a gente está pensando aí que vai enfrentar um time que já ganhou da gente duas vezes, eliminou o Brasil em outras duas situações, e daí de repente vem uma notícia triste dessa, mas vamos dar continuidade. A arbitragem desse jogo, a arbitragem é americana, então tanto o primeiro árbitro quanto os assistentes são americanos. O árbitro é Ismail El-Fati, dos Estados Unidos, assistidos por Kyle Atkins e Corey Parker, e o quarto árbitro é o Manning, da China. E a equipe do VAR é toda espanhola. O VAR é o Alejandro Hernandes, o assistente do VAR é o Juan Martínez, o impedimento do VAR é o Paulo Cebrián e o assistente do VAR, Ricardo de Burgos. E agora já vamos falar aí do Brasil, né, das novidades. Eu tô lendo matérias da seleção, eu sempre puxo do Globo Esporte porque é o mais completinho, assim, a cobertura da seleção deles é muito boa. Das equipes, vocês já sabem quem que eles favorecem, né? Então eu gosto de puxar bastante coisa nossa, assim, né? Então eu vou no Diário do Peixe, que é específico. Eu gosto de ir no UOL porque o, o setorista do UOL, ai, cara, me faltou o nome. E eu sempre leio matéria dele para vocês aqui. É o Lucas Mussetti. Nossa, desculpa, Lucas. Gosto muito do seu trabalho. Eu sempre acompanho ali, então é uma coisa ali que acaba trazendo, né? Tanto o Diário do Peixe, Tribuna de Santos,
E o Lucas Mussetti, que está no UOL, seja pelo Twitter dele, seja pelas matérias do UOL, ele sempre divulga no Twitter, e a gente tenta puxar ali, né? E é mesmo a Gazeta Esportiva, né? Que faz uma cobertura bem boa das equipes de São Paulo. Agora, quando é de seleção, a gente vai no GE, que o GE, a cobertura é muito boa, assim, dificilmente eles erram alguma coisa aí da seleção. E aí eles estão dizendo, matéria publicada aí no dia primeiro, né, quinta-feira, que o Tite faz a opção por Fred e Gabriel Jesus no último treino antes de encarar Camarões, então dificilmente vai fugir disso. E escalando os reservas, provavelmente faltaria escalar o Everton no gol, Everton Ribeiro no meio e Pedro no ataque. Curiosamente, os três jogadores que jogam no Brasil estão de fora. Aí tá falando que Fred e Gabriel Jesus foram as últimas escolhas do Tite nesse último treino da seleção antes do duelo com Camarões. Foi uma atividade fechada. Quem jogou Fred, volante do Manchester, e Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. Trabalharam a maior parte do período, acabando com qualquer dúvida que o treinador poderia ter. O Brasil vai com a equipe toda reserva, já de olho nas oitavas. Em entrevista coletiva mais cedo, Tite já tinha falado que o treinamento seria para ajustar a parte ofensiva, uma vez que não havia dúvida na defesa. Com Ederson no gol, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles à frente deles, Fabinho. Então toda essa parte já estava certa e o Rodrigo já tinha sido confirmado pelo treinador na disputa com Everton Ribeiro. Aí, como o Fred está pendurado, talvez o Bruno Guimarães pudesse jogar, mas em princípio o Fred treinou, deve jogar. Eu não sei se de repente o Tite já está pensando em começar com o Bruno Guimarães na próxima fase, então já usa o Fred para esse jogo mesmo com o cartão. Se não tiver nenhuma surpresa de última hora, o Brasil vai a campo contra o Camarões com Ederson no gol, Dani Alves na direita, Militão e Bremer na zaga e Alex Telles na esquerda, Fabinho, Fred e Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Dessa maneira, o Brasil chega a 23 jogadores utilizados no Mundial dos 26 convocados, faltando o Everton Ribeiro e Pedro para estrear. O que eu acho que, pelo menos o Everton Ribeiro e o Pedro devem entrar no segundo tempo, independente de resultado. Eu acho que eles devem até para pegar ritmo, sentir a Copa, porque pode ser necessário nas próximas fases. Até porque a tendência é jogar contra equipes mais difíceis, né? Então você ter mais opções que já tiraram o peso da estreia é mais interessante. Quem que não está disponível? Neymar continua de fora, Danilo também de fora, os dois com problema no tornozelo, e o Alexandro, que está com uma lesão muscular no quadril. Então tem bastante coisa aí bastante informação, né? Só para passar aqui, eu vou passar por último ali a questão da tabela da Copa, e eu queria passar uma outra matéria do GE que fala que o quarteto ofensivo da seleção contra o Camarões é o mais jovem desde a era Pelé, que Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Martinelli têm média de 22,9 anos de idade, uma das menores do Brasil na história da Copa, superada só pelos campeões de 58 e a geração de 34. Dos quatro jogadores, Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Martinelli, três nasceram nesse século: o Rodrigo, o Anthony e o Martinelli. E Gabriel Jesus nasceu em 97. E na turma de 58, o Brasil entrou em campo, tinha na frente Garrincha, Mazola, Zagallo e Pelé. A média era de 22,2 anos aproximadamente. E isso foi puxado para baixo porque o Mazola tinha 19 anos e 10 meses e o Pelé tinha 17 anos e 7 meses. O Garrincha estava com 24 anos e 7 e o Zagallo com 26 anos e 10 meses. Para esse jogo, o Rodrigo está com 21 anos e 10 meses, o Antony 22 anos e 9 meses, o Gabriel Martinelli 21 anos e 5 meses e o Gabriel Jesus 25 anos e 7 meses. Em 1934, pelas oitavas de final contra a Espanha, era Valdemar de Brito, Leônidas, Armandinho e Patesco, tinham média de 22,1 anos. Mas, como naquele tempo o Brasil jogava no WM, então eram 5 jogadores mais à frente, eles poderiam incluir o Luizinho, ponta direito, ele tinha 23 anos e 2 meses, a média subiria de 22,1 para 22,6, o que deixa ainda com uma média aí próxima da 22,6, ficaria perto dos 22,9 do quarteto que deve ir a campo aí contra Camarões. Isso é uma curiosidade interessante e é legal para a gente ver também rejuvenescimento, né? A gente não ficar dependendo só de jogadores mais velhos. E para fechar, passando aqui os últimos resultados, né? A Holanda venceu o Catar por 2-0, o Equador perdeu para o Senegal por 2-1. Temos Holanda com 7 pontos em primeiro e Senegal em segundo com 6 classificados. A Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, que venceu o Irã por 1-0 e ficou em segundo colocado no seu grupo. E o Senegal enfrenta a Inglaterra, que venceu o Gales por 3-0,
ficou com 7 pontos e levou. O Irã ficou em terceiro, o País de Gales ficou na rabeira com 1. No grupo seguinte, a Argentina venceu a Polônia por 2-0 e levou. E a Polônia, mesmo perdendo, ficou com 4 pontos, mas nos critérios de empate à frente do México, que venceu a Arábia Saudita por 2-1, mas não levou. Então a gente ficou com a Argentina com 6, Polônia e México com 4, Polônia à frente, a Arábia Saudita com 3. A Argentina que vai pegar a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1-0 e acabou levando a vaga, ficou com o mesmo número de pontos da França, só que perde nos critérios, né? Então a França, líder, a Austrália, segundo, os dois com 6 pontos. A Tunísia venceu a França por 1-0, ficou com 4 pontos, mas não conseguiu a classificação exatamente por causa desse resultado da Austrália. A Dinamarca ficou na rabeira do grupo com 1 pontinho. No grupo E, o Japão terminou líder, vencendo a Espanha por 2-1 e ficando com 6 pontos. A Espanha ficou com 4 pontos, e tinha um saldo gigantesco por conta da goleada em cima da Costa Rica. Então não adiantou a Alemanha vencer a Costa Rica por 4-2. A Alemanha ficou com os mesmos 4 pontos, mas com um golzinho positivo só de saldo. A Espanha está com 6 positivos e não levou. A Alemanha eliminada na primeira fase. E a Costa Rica ficou com 3 pontos, também eliminado. E no grupo F, a Croácia e a Bélgica empataram em 0-0, o resultado que eliminou a Bélgica aí da Copa. Adeus. Então, eliminado pela Bélgica nessa Copa, a gente não será. E o Marrocos venceu o Canadá por 2-1 e classificou a seleção marroquina em primeiro lugar. O Marrocos terminou com 7 pontos, a Croácia com 5, a Bélgica com 4, e o Canadá perdeu todos os jogos, terminou com 0. Acho que foi o primeiro time que terminou zerado. Então, em princípio, a gente aí tem nas próximas rodadas Japão contra a Croácia, Espanha versus Marrocos, Argentina e Austrália, Polônia e França, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. E para os grupos G e H, a gente tem o Brasil líder e a Suíça em segundo, o Brasil classificando em primeiro. Deve enfrentar o segundo colocado do grupo H, que por enquanto é Gana. Portugal é o primeiro com 6, classificado igual ao Brasil, né? Já tá, é só uma questão de empatar com a Coreia para garantir o primeiro lugar. E Gana está em segundo, dependendo aí também só, em princípio, de um empate, porém também depende do resultado de Coreia do Sul e Portugal. Se a Coreia vencer e tirar aí 2 de saldo, aí Gana fica de fora. Gana que vai enfrentar o Uruguai na última rodada. Então, Gana empatando e Portugal conseguindo pelo menos um empate contra a Coreia, Gana leva. Então, hoje seria Brasil e Gana, Portugal e Suíça. Mas isso pode mudar. Artilharia, Ener Valencia tem 3 gols, atacante aí do Equador. O Marcos Rashford também tem 3. O Gakpo da Holanda também tem 3. O Álvaro Morata da Espanha está com 3. O Mbappé está com 3 gols. Por enquanto, são os artilheiros da Copa. Então, a gente tem Brasil e Camarões, Camarões e Brasil, nesta sexta-feira, 4 da tarde, com os reservas, né? Que é um time muito qualificado, é um time muito bom, talvez tenha menos experiência, e menos experiência entre aspas. A gente tem o Ederson no gol, a gente tem o Dani Alves, que é super experiente, o Militão, que tem jogado já há um bom tempo, a gente tem o Alex Telles, que é um jogador que jogou bastante, a gente tem o Fred no meio de campo, que é outro, a gente tem o Rodrigo, que tem crescido, a gente tem o Fabinho, que jogou muito tempo também, daí é mais pro ataque. E mesmo assim tem o Gabriel Jesus, que jogou bastante pela seleção, né? É mais o Antony e o Martinelli, que são mais novos. Então, se a gente for pensar, Rodrigo, Antony, Martinelli e o Bremer, que são os menos experientes, assim, né, de seleção. Mas mesmo assim, jogadores que têm atuado, estão no grupo e estão desempenhando bem. Muito boa sorte aí pro Brasil. Tomara que o Brasil vença também, sabe? Ganhar as 3 e com moral. Dá moral também para esses jogadores aí que são os reservas, porque vai precisar aí na decorrência, vai ser necessário ter gás novo no decorrer dos jogos, ou se tiver alguma suspensão, algum problema de lesão. E eu quero ver também no segundo tempo o Everton Ribeiro e o Pedro, cara, de verdade. Assim, eu gosto do futebol. O Everton Ribeiro eu sou fãzaço, desde o tempo que ele jogou no Coritiba. E o Pedro tá numa fase absurda, né? Então, um cara que merece. Assim, de repente o cara entra, já mete 2 e já coloca aí pulga na cabeça do Tite, o que é muito positivo, principalmente num campeonato de tiro curto e tão difícil e complicado. Galera, obrigado que assistiu o nosso vídeo. Deixe nos comentários o seu palpite, quando você espera que vai ser esse jogo, o que você espera desse jogo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, chame mais cientistas, avaliem aí nos tocadores de podcast de forma positiva para ajudar a gente. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até!